Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves do céu, e trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isto foi seu nome. E Adão pôs o nome em todo gado, as aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava uma adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse Adão: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai, a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Os irmãos podem se sentar, irmãos? Os noivos podem sentar também, para não ficarem muito cansados. Amém. Nós estamos felizes nessa noite. Amém. E certamente o casal aqui de noivos estão mais felizes do que nós, né? Amém. O nosso irmão Ienga e a sua noiva, a irmã Esther, né? Esther, né? Amém. Que também nos deram a honra de vir até a cidade de Araranguá, aqui nessa pequena igreja humilde, né? E decidiram aqui receber as bênçãos do Senhor. Então, nós como igreja ficamos muito felizes com isso, né? Eles poderiam ter escolhido um tabernáculo maior, mais luxuoso, né? Mas, amém, eles escolheram estar aqui conosco. Amém, que Deus possa abençoar o irmão Joel, e nós nos sentimos honrados com isso, né? Amém. Eu creio que uma das coisas importantes na vida de todo ser humano é quando chega o tempo que ele tem que tomar uma decisão, amém, na sua vida a respeito do casamento, não é verdade? E embora o casamento para o mundo hoje virou alguma coisa assim obsoleto, é comum hoje as pessoas casarem e dentro de meses, de anos, as pessoas simplesmente desistem fácil do casamento, né? A pessoa desiste e às vezes por qualquer motivo banal, as pessoas às vezes se separam, sendo que as pessoas jamais deveriam se separar, né? Por mais grave que fosse o motivo, né? Por pior que fosse a circunstância, amém, o casamento é algo que teria que ser tomado para a vida toda, né? Embora o mundo haja no casamento hoje como se fosse alguma coisa corriqueira, qualquer um pode fazer e desfazer no momento que bem entender, nós que cremos na palavra sabemos que Deus disse, Paulo diz que o casamento tem que ser venerado entre nós. O casamento é algo de muita honra, né? Isso tem que ser venerado, tem que ser guardado. Então, existe algumas decisões na vida que precisam serem tomadas, e decisões que são sérias. Por exemplo, você tem que tomar uma decisão na tua vida, no momento que você ouve a palavra de Deus, de onde você deseja passar a tua eternidade, né? Essa é a grande decisão. Eu creio que a maioria de vocês já fizeram a decisão de vocês, né?
todos vocês já sabem aonde vocês desejam passar a eternidade de vocês. Já fizeram essa decisão? Já fizeram, né? E também, às vezes, o homem tem que fazer a decisão de escolher um lugar onde ele deve congregar, né? Um lugar onde ele possa sustentar aquela causa, chamar aquele lugar de sua congregação e ali estar em comunhão com os irmãos. E uma das grandes decisões também da vida do homem e da vida da mulher é quando ele decide se casar. E eu creio que essa é uma das, depois da salvação, é a decisão mais importante. O profeta disse que a melhor coisa que Deus deu para o homem foi a vida eterna. Então, Deus nos deu o que tinha de melhor no céu, que foi a vida eterna. E também disse que depois da vida eterna, a melhor coisa que Deus pode dar para um homem é uma boa esposa, né? E uma boa esposa, por sua vez, ela é uma pedra na coroa do seu esposo. Aquela boa esposa, amém, que o Senhor dá para o homem. Mas também é bom lembrar que não é porque a esposa ela é dada por Deus, ou porque Deus deu aquela esposa, que o casamento não terá problema. Por certo, o casamento terá problema, mesmo com a esposa que Deus deu para aquele homem. Terá um problema. Por exemplo, quem foi que deu Eva para Adão? Não foi Deus? Foi Deus que deu Eva para Adão. E a Eva não cometeu um erro? E por vista até um erro grave. Não é verdade isso, irmãos? E quando Deus vai cobrar o homem, ele até responsabiliza Deus. Ele disse assim: Senhor, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Não foi isso? Mesmo que Deus deu, houve problema. Então não é sinal que Deus dá a esposa e que o casamento vai ser só mar de rosa. Certamente vai ter problemas. Geralmente quando uma noiva entra em uma igreja para se casar, não foi o nosso caso hoje, mas geralmente entra uma daminha soltando um pouquinho de pétalas de rosa. E eu acho que essa tradição deveria ser um pouco mudada. Eu acho que deveria ter um potinho de espinhos também, e se largasse um pouco de espinho, para que eles caminhem em cima de pétalas de rosa e também em cima de espinhos. Porque o casamento, ele está constituído de muitas rosas, mas muito mais espinho ainda. Todos aqui casados sabem que eu estou falando é a verdade. Existe muitos espinhos no casamento. E o profeta nos traz o ensinamento correto de como deve ser um casamento. Primeiro, o profeta diz que o casamento deveria primeiro ser decidido em oração. As pessoas deveriam decidir em oração, orar, buscar a Deus, buscar a vontade do Senhor. Parte dos casamentos falham, não dão certo, porque as pessoas se precipitam, as pessoas não oram, as pessoas não buscam a Deus. As pessoas se deixam levar por emoções, se deixam levar por aparência, e por essa causa as pessoas não oram, não buscam a Deus, não buscam a vontade de Deus, e nós vamos ver esses problemas que um mês casado, no próximo mês separado, um ano casado, depois de um ano separado, e as pessoas terão razão o suficiente para estarem separados. Um tempo atrás eu fiz o casal de um jovem aqui na igreja,
E eu perguntei para ele, o rapaz, eu disse: você ama essa moça ao ponto de não viver mais sem ela? E ele me garantiu que ele amava ela e ele não podia mais viver sem ela. E eu perguntei para ela, eu disse: você ama ele o suficiente ao ponto que tu não pode mais viver sem ele? Ah, sim, eu amo. Eu disse: vocês têm certeza que isso não é só aflição da carne? Que isso não é só desejo carnal? Não, não é nada disso, é amor mesmo. Bom, a maioria de vocês são testemunhas que o casamento não durou um ano, né? Na verdade, não foram sinceros com Deus, não foram sinceros consigo mesmo, nunca houve realmente esse sentimento. O que houve ali foi apenas desejo, atração, aflição na carne, né? Então, se as pessoas soubessem os problemas que acompanham o casamento, as pessoas jamais tomariam uma decisão simplesmente porque um homem não consegue ficar sem uma mulher e a mulher não consegue ficar sem um homem. Jamais fariam isso. As pessoas deveriam saber que uma das coisas mais importantes na vida realmente é o casamento. Talvez para a maioria o casamento não é tão importante o quanto é para nós. Por que para nós parece que o casamento é mais importante? Porque quando o Espírito Santo abriu a palavra, quando a palavra foi aberta nos nossos dias, quando Deus trouxe a revelação de toda a palavra, os selos foram abertos. Nós descobrimos dentro desses selos um dos grandes mistérios que estava oculto. E esse mistério que estava oculto, o profeta disse que foi o mistério de casamento e divórcio. E mostrou que esse é o maior passo que uma pessoa pode tomar. E que depois que a pessoa conhece, que a pessoa sabe, ele conhece esse mistério, e ele erra nesse ponto, o profeta diz: Deus tem a misericórdia. Havia pessoas, antes de Deus trazer o segredo, que tinham problemas de casamento. Para aqueles que já tinham problema, o Espírito Santo abriu uma porta de saída. E o Espírito Santo disse: aqueles que estão assim, permaneçam assim. Não torne a errar. Vão para casa, não peque mais. Ensine os vossos filhos a não pecarem. Então, hoje, as pessoas que ouvem a palavra do dia, as pessoas estão ouvindo a revelação de Deus. Se eles tomarem a decisão, eles estão tomando a decisão sabendo que passo que eles estão tomando. Embora o sistema denominacional criou uma doutrina: se a mulher cai em adultério, o homem estaria livre para casar de novo. Ou se o homem cai em adultério, a mulher estaria livre para casar de novo. E isso, em absoluto, não está correto. Só existe uma maneira de um homem casar de novo. A Bíblia diz: se a esposa morrer, ou se o homem morrer, ele pode conceber novas núpcias. A promessa de Deus é até que a morte o separa. Nada mais pode separar a não ser a morte. E o ponto que o Senhor Jesus Cristo disse em São Mateus capítulo 19, ele está se referindo-se ao único ponto, a não ser por causa de fornicação. Embora nossa Bíblia foi traduzida como prostituição, quando o profeta prega a mensagem de casamento e divórcio, a inspiração veio sobre a Bíblia Scofield, e lá está escrito fornicação. E todos vocês sabem o que é fornicação, né? Fornicação é aquela menina que tem sexo por prazer, engana o rapaz no tempo do casamento, e depois de um tempo ela resolve contar para ele. Ele tem uma escolha: ou ele perdoa e redime ela, ou ele pode repudiar ela e casar de novo com uma virgem. É a única saída que a palavra dá para o homem casar de novo.
em absoluto, não existe nenhuma outra saída para o casamento. Então, se você sabe já disso, se não sabia, você está sabendo hoje. Então, por saber dessas coisas, que é importante saber como é importante a decisão do casamento. Ela realmente tem que ser tomada com muita oração. Realmente ter certeza que é isso que você quer mesmo. Não é verdade isso, irmãos? Vocês estão de acordo? Então o profeta ensina a 3 coisas. Primeiro passo é o namoro. O namoro cristão não é como o namoro mundano, onde se beijam, se agarram, se amassam, né? Quando isso acontece no namoro, provavelmente faltará no casamento. O namoro cristão deve ser um namoro santo. O namoro é uma amizade. O profeta disse que é uma fase de conhecimento. Nessa fase de conhecimento, o moço conhece o caráter da moça, a moça conhecerá o caráter, os defeitos e qualidade. Ou alguma moça espera encontrar um príncipe encantado perfeito. Isso não existe. Isso só nos contos de fada. Todo príncipe aí terá seus defeitos e todas as princesas terão seus defeitos. E você vai ter que conviver com esses defeitos pro resto da vida. Quando no namoro a menina ela é meia brabinha, eu disse uma ocasião, no namoro é engraçadinho, no casamento isso se torna-se um tormento. Então ele vai casar com aquela moça sabendo que ela é daquela forma, e não adianta depois chamar o pastor e se queixar. Ah, minha esposinha é desse jeito. É desse jeito, você sabia. Não é isso? Né? Então o namoro é realmente para ter esse conhecimento. Porque se a pessoa percebe que não é o que ele quer, o que ela quer, ali mesmo ele pode desistir. E dizer, ó, não é o que eu quero, eu não vou conseguir conviver com você nessa situação. E acabam ali a situação. Né? E se nesse meio tempo, nessa fase de namoro, realmente surge no coração, é claro, o que o profeta ensinou, eu não vou ler. Eu poderia ler o profeta dizendo, não busque beleza, busque caráter. É claro que vamos buscar caráter, mas também não só isso. Você tem que buscar alguém que você tenha sentimento para casamento. Alguém que seja teu amigo e alguém que seja tua amiga. Você não vai dormir com um inimigo, você não vai dormir com uma inimiga. Você tem que ter certeza que aquela pessoa que você está escolhendo será realmente o teu amigo e ela será realmente a tua amiga. Embora depois de você ter visto o caráter, que é o mais importante. Né? Mas agora, vou me casar por quê? Porque ela tem um caráter. Não, sim, caráter sim, mas eu amo ela. Ou eu amo ele, pronto. Esse é o sentimento. Se casa também só por caráter, também o casamento se desfaz. Então, se na fase de namoro se percebe que surge esse sentimento, a pergunta que o profeta fazia, você não pode mais viver sem essa moça? Você não pode mais viver sem esse moço? Então é o sentimento correto para que haja um casamento. Se não houver sentimento, não case. Parem. Não é isso? É? Se surgir esse sentimento, então vão para a segunda fase. A segunda fase é o noivado. O profeta diz que o noivado é um pacto. Um pacto que o moço dá a palavra para a moça, e a partir desta palavra, diante de Deus e provavelmente das testemunhas que são os pais, eles estão casados. E alguém disse, não é o pastor que casa? Não é o juiz que casa? O profeta ensinou, não é o juiz que casa e nem o pastor que casa. O juiz legaliza e o pastor dá a bênção. Quem casa é o moço quando diz,
eu quero te tomar como a minha esposa, você aceita casar comigo? E ela diz, sim, eu aceito casar com você. Diante de Deus, eles estão casados. Por isso que os moços solteiros que estão aí, não saem por aí dando a palavra para todo mundo, viu? Porque se você sair dando a palavra para todo mundo, no dia do juízo você terá muitas esposas para prestar conta diante de Deus. Isso é sério. Isso não é brinquedo. Essa aqui é lindinha, eu vou dar minha palavra para ela, vou me casar contigo. Aí aparece uma mais lindinha, essa aqui, no dia do juízo elas estarão ali. Você pode ter certeza disso. Dê a palavra para aquela que você tem certeza que você quer casar e viver com ela para o resto da tua vida. Essas coisas são sérias. Casamento é algo muito sério. Não pode ser feito de uma forma liviana. Amém? Então depois do pacto, aí estão prontos para receber a bênção de Deus, que é a terceira parte. Amém? E estarem casados, né? Vocês estão felizes nessa noite, irmãos? Amém? Bom, outra coisa. Deus olhou para a situação do homem. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma adjuntora que seja idônea como esteja diante dele. Eu costumo dizer para os irmãos que o homem reflete o que Deus é. E Deus reflete o que é o homem e o homem reflete a Deus. Quando Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, que era para ser feito uma adjuntora, alguém que estivesse diante dele, que não fosse feito de uma outra parte da terra, mas que saísse do próprio homem, que não fosse feito da sola do sapato, para que a mulher não esteja debaixo dos pés do homem, e nem fosse feito da parte da cabeça, para que ela estivesse acima do homem, mas foi tirado do seu lado, para que ao lado do homem ela estivesse, né? Então, quando Deus desejou isso, porque Deus também desejava não estar só. Ali Deus estava vendo a si mesmo no homem, vendo ele e a sua igreja. Por isso que o casamento, o mistério de casamento e divórcio está baseado em duas coisas: em um homem e mulher, e Cristo e sua igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu ler aqui os deveres domésticos, vou pedir para o irmão Rosimar passar aqui, ele vai cantar um hino para os noivos. Deus abençoe a todos. Estou mais nervoso que o noivo, eu acho. Essa é uma canção que eu vou cantar. E ela basicamente ela está construída em 4 partes, que é confiança, amizade, cumplicidade e doação. Eu creio que essas 4 coisas aqui resumem um casamento para toda a vida, se as pessoas colocarem isso em prática. Precisar, tô aqui, é só chamar que eu vim, e nem precisa explicar, só as lágrimas vou enxugar. Podes abrir seu coração, sou teu amigo, seu irmão. Deus nos uniu nesse caminho, amigo e irmão. Eu te ofereço meu ombro amigo, se precisar conta comigo, eu vou te ajudar. Podes confiar, eu te ofereço meu ombro amigo, se precisar conta
Conta comigo, eu vou te ajudar. Podes confiar, se precisar, tô aqui. É só chamar que eu vou ir. Não precisa explicar, suas lágrimas vou enxugar. Pode abrir seu coração, sou teu amigo, sou irmão. Deus nos uniu nesse caminho. Amigo e irmão, eu te ofereço meu ombro amigo. Se precisar, conte comigo, eu vou te ajudar. Podes confiar, eu te ofereço meu ombro amigo. Se precisar, conte comigo, eu vou te ajudar. Podes confiar. Amém. Efésios capítulo 5, versículo 22. Os deveres domésticos. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesma se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amarem as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes se alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai, a sua mãe, e se unirá-se à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencie o seu marido. Amém? Pedir para os noivos se aproximar aqui. Amém? Pode se aproximar aqui na frente aqui. Vamos. Tem as alianças? Amém. Amém. As alianças também são um tipo, amém, da aliança também que Cristo fez com a sua igreja, né? Amém? Então essa aliança aqui vai tipificar esse, ou vai confirmar esse pacto do irmão Joel e da irmã Esther. Todas as vezes que um homem olhar para a irmã Esther e ver essa aliança no seu dedo esquerdo, ele vai saber que ela é uma mulher compromissada e ele não pode tentar flertar com ela, né? Da mesma maneira, quando uma mulher olhar para o irmão Yenga e ver a aliança no seu dedo esquerdo, né, então ela vai saber que ele é um homem compromissado, né? Amém? Louvado seja o Senhor. Então tá, o irmão Yenga colocar aqui. Bota bem devagar para dar tempo de Zimão tirar foto. Pode chegar mais perto ali, meu cabrão. Deixa registrado esse momento. Coloca.
Vou fazer a pergunta aqui conforme o profeta perguntou. Primeiro para o irmão Ienga, né? Esse é o seu nome, né? Uhum. Irmão Ienga, toma você essa dama para que ele seja sua legítima esposa? Para viver junto nesse estado do santo matrimônio? Você promete honrá-la, amar, cuidar, na enfermidade, na saúde, na riqueza, na pobreza, e renunciar todos os demais e unir você-se unicamente a ela, enquanto ambos estão vivos? Pela graça de Deus, eu aceito. Irmã Esther, você toma este varão para que seja seu legítimo esposo, para viver unido nesse santo estado de matrimônio. Você promete amá-lo, honrá-lo e cuidar dele na enfermidade, na saúde, renunciar todas as demais coisas e unir-se unicamente a ele enquanto vocês vivem até que a morte se separe? Oui, je le promets. Eu prometo. Sim, eu prometo. Amém? Diante de Deus, diante das testemunhas, amém, os votos foram dados. Amém? Nós vamos orar. Você quer se ajoelhar? Pode se ajoelhar.